Olha aqui a revelação de Deus, capítulo 13 de 2 Reis, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma o arco e flechas. E tomou um arco e também as flechas. E disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para a banda, ou seja, me perdoe, para o oriente. Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. A ordem de Deus, olha para mim, era que eles ferissem os inimigos até os derrotar. Porque aquela flecha que eles iriam atirar contra os sírios seria a flecha do livramento que o Senhor Deus estava dando para eles. Aparentemente estava tudo muito bom, ia tudo muito bem, mas eles atacaram os inimigos de uma forma que não agradou a Deus. Como? Não houve uma persistência da parte deles. Isso às vezes acontece comigo e com você. Você entra em uma campanha na igreja, você faz um propósito, e você então luta talvez durante um mês. Mas alguma coisa acontece dentro de casa, que aquele seu familiar, que você está orando por ele, que você está lutando por ele, ele se levanta contra você, e ele fala barbaridades. E você, sem sabedoria, você diz: não está adiantando nada. E então você, espiritualmente falando, cruza os seus braços e desiste. Você não deveria desistir. Você deveria ferir os inimigos que estão usando lá o filho, o marido, sei lá quem, nos vícios, na cachaça, na prostituição, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas lutar mesmo. Enquanto você não vê o seu inimigo ou os seus inimigos, mas debaixo dos seus pés, você jamais deveria parar. E o diabo, pessoal, ele é mestre em fazer as pessoas desistirem. Mas como ele sabe fazer o povo de Deus, ou aqueles que ainda não estão plenos no Evangelho, completo na palavra, olhar para trás e desistir. A Bíblia fala a respeito daquele homem que ele virou para a mulher dele e ele disse: não olhe para trás. Sodoma e Gomorra virou-se então essa cidade. Nós temos que sair, o Senhor Deus está nos dando o livramento, vamos sair. E Ló naquele instante: sai comigo, mas não olhe para trás. A Bíblia diz que em algum momento a mulher olhou para trás. E tem muita gente assim. Inicia-se um propósito econômico para crescer financeiramente, mas parece que vem um demônio e ele causa em você um desânimo, uma indisposição, e você desiste. Você põe no coração: eu vou ser batizado no Espírito Santo. Eu tenho 5 anos de igreja, eu já deveria estar falando em línguas, ter o Espírito Santo, e não tenho. E você então desiste daquele alvo que você tinha no coração. Você põe dentro de você: eu vou ler a Bíblia toda em 1 ano, talvez. Eu vou conhecer mais a Deus. Mas no meio do caminho você desiste. E aqui ele diz assim:
Versículo 18. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Ele pegou a flecha, feriu aquela terra 3 vezes e parou. Talvez foi o teu caso. Você ainda não tem prosperidade porque você parou de orar quando deveria perseverar. Aquele teu parente ainda não veio para o evangelho porque na hora em que você deveria pegar firme no jejum, nos propósitos, na oração, você desistiu e disse: agora deixa, já fiz a minha parte. E ele aqui vai dizendo, versículo 19: e o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ele disse 5 ou 6 vezes, talvez seria 7, pessoal. Você deveria ter perseverado e você iria ferir os sírios, mas você só fez isso 3 vezes. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui agora. Deus está falando com muita gente que está agora em casa me assistindo. Você é uma pessoa de Deus. Você era para estar em uma situação bem melhor, mas você não tem aquele espírito chamado espírito perseverante. Se você fizer uma análise agora da sua vida, você vai ver que tudo que você começa, você para no meio do caminho. Tem hora que você parece até aquele refrigerante, não vou fazer propaganda. Você começa num gás, numa pressão, é isso mesmo. Você tem planos, você tem sonhos, você demonstra a sua vontade de querer fazer, mas no meio do caminho mas sabe de uma coisa, não dá. Pensando direitinho, eu pensei bem, é melhor eu não me envolver muito não. Você tem que parar com esse espírito que na realidade está segurando, prendendo você, que não deixa você ir adiante. Você começa a orar pelo marido, daqui a pouco para. Ora pela mulher, para no meio do caminho. Começa a lutar pelo filho, fazer a campanha, lutar por ele, você para no meio do caminho. Deus está falando com você, persevere. Pegue a flecha é a palavra de Deus. Pegue o arco. Que arco é esse, pastor? É o suporte que Deus está lhe dando. Somente com a flecha você não chega em lugar nenhum. Você tem que ter a flecha e tem que ter o arco. O arco é o suporte, é a sustentação que Deus está lhe dando, aquela força que Ele diz: eu sou contigo, eu sou teu Deus, sou eu que te esforço, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Pega esse arco que Deus está lhe dando, que é o suporte, dizendo para você: vai em frente, não desista. Pastor, mas quando eu olho economicamente falando, eu vejo cada leão, cada um maior do que o outro aí no mercado de trabalho, e a minha empresa, o meu negócio é pequenininho, mas Deus está falando no seu coração, que aquilo que Ele tem dado a você será muito grande. Persevere. Deus está lhe dando esse suporte que é o arco. Então pega agora a flecha, que é a palavra de Deus, abra a tua boca e começa a dizer: ô demônio, você está amarrado. Ô demônio, você não vai me vencer. Ô espírito do fracasso, do desânimo, você não vai conseguir me segurar. Porque aquilo que o Senhor Deus preparou e me prometeu, Ele vai me entregar nas minhas mãos. E eu vou derrotar você, Satanás. O Eliseu deu uma direção e disse: 5 ou 6 vezes vocês deveriam ter ferido os sírios, mas parou no meio do caminho. Vocês desistiram quando deveriam perseverar. Lá em Daniel, no capítulo 12, vamos ver comigo. Daniel, capítulo 12, o Senhor, Ele fala sobre isso aqui. Vamos ver comigo. Se tiver dificuldade aí, os pastores, os obreiros podem lhe ajudar. Só levantar a sua mão, eles podem lhe orientar.
Daniel capítulo 12. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que o Senhor Deus está dizendo. Daniel capítulo 12, versículo 13. Olha que revelação, que entendimento Jesus está dando para você. Capítulo 12, versos 13, ele diz assim: isso aqui é uma palavra particular que Deus está dando para você, hein? Você que é pastor que me assiste agora, você que é músico de qualquer igreja, você que é obreiro, você que é membro, você que tem um projeto no coração, Deus muitas das vezes já falou com você. Deus várias vezes já falou dentro do seu interior. Olha aqui, 12, 13, ele diz: tu, porém, olha o que Deus está falando. Tu, porém, vai até o fim. Olha para mim. Vai até o fim. Deus está falando com você. Tu, porém, Antônio. Tu, porém, Bernadette. Vai até o fim. Vá até o fim. Tem momentos, pessoal, que a gente olha aqui para mim, tem momentos que a gente olha assim, ó, você olha, é distante a coisa. É como se fosse num deserto, você sair do deserto, aquele sol escaldante, de noite aquele frio, de bater as pernas, de fazer tremer os ossos. E você durante o dia, você olha, não tem água, às vezes parece que não tem nada para você chegar onde você quer chegar. Lhe falta muita coisa. Mas Deus está falando, vá até o fim. Mas como, Deus? Vá até o fim, Ele está falando. Não pare no meio do caminho. Não desista. Vá até o fim. Tu, porém, Rodrigo, vai até o fim. Porque repousarás e estarás na tua sorte. É igual aquele cidadão, ele sai de casa e ele vai na loteria esportiva, pessoal que faz isso aí, e ele então já sai de casa, ele crê que se ele fizer daquele número assim, 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 e apostar, ele vai ganhar, ele acredita. É igual o outro, ele vai lá não sei como falar qual é o nome, mas ele vai num lugar para jogar no bicho. Porque ele sonhou de repente com um macaco, sonhou com um urubu, não sei, com um cavalo. Ele passou, viu um cavalo atropelado, ele vai lá, ele sai de casa na sorte dele, na certeza, eu vou jogar 50 no grupo do macaco. Infelizmente, acaba nunca dando macaco, só dá o bicho chamado burro. Infelizmente, acontece isso. Ele joga no elefante, mas dá o burro. Joga lá no grupo do urubu, e não dá urubu, não dá macaco, só dá burro na cabeça. Mas enfim, ele sai de casa naquela certeza. É o que Deus está falando com você. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás seguro e estarás na tua sorte. O que é repousar seguro, pessoal? É aquela pessoa que consegue dormir tranquilamente. Ele dorme como se fosse, vamos dizer assim, mas um passarinho. Ele curva, bota a cabecinha para o lado assim, mas ele dorme que é uma beleza. Não tem dívida, não tem aquela preocupação, meu filho saiu, não vai voltar amanhã, pode tomar um tiro por aí. Ah, o meu marido está lá nos braços daquela jararaca, daquela mocreia. A pessoa repousa segura, ela tem aquela tranquilidade dentro dela. E ele diz: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos teus dias. Faz o que Deus está falando, que vai dar certo. Seja você uma pessoa que é um empresário, trabalhador autônomo, é uma dona de casa que está lutando pelo marido para vir para Cristo, está lutando pelos filhos para que eles se convertam ao Senhor. Você que diz, pastor, eu sou um evangélico, estou lutando pelo meu ministério, estou lutando pela minha igreja. Você que é pastor e diz, pastor, a coisa aqui é difícil. Isso me disseram. Brasília é um dos lugares mais difíceis
para tentar trazer povo para a igreja. Isso é mentira, pessoal. Isso não é verdade. Não tem nada difícil quando você põe no coração: eu vou até o fim, eu vou conquistar. Não tem nada difícil quando você coloca dentro de você: eu vou vencer. E às vezes, quando você pega o seu arco e a sua flecha, como eu disse aqui, você pega o arco, que é o suporte que Deus está dando, falando com você, no coração, dando aquela revelação, e você começa a tirar a flecha do livramento, e você diz: eu vou vencer aqui nesse lugar. Meu marido vai se converter, meu filho vai se tornar um homem de Deus. Tem gente que olha para você e diz assim: eu não acredito nisso. A coisa está tão difícil para o lado da Andréia, que eu não creio que ela vai sair dessa não. A coisa está tão difícil para o lado do Tuninho, que o Tuninho fala que vai ser alguém muito grande na vida, mas sinceramente, humanamente falando, não dá para acreditar no que o Tuninho está falando. É a mesma coisa você, o meu amigo pastor. Você que diz: não, eu vou ser forte, eu vou ser grande, a minha igreja vai ser bem sucedida. Talvez tem gente que olha para você e diz assim: eu quero ver. Quando a galinha cria dente, pode ser que isso aconteça. Mas faz o que Deus está falando com você. Tu, porém, vá até o fim. Não volte atrás. Deus está falando: pegue o arco, pegue a flecha, atire contra os sírios. Os sírios são os inimigos. Os sírios representam as dívidas, representam as doenças, a raiva, o ódio, o fracasso, o desânimo, tudo que não presta. E o Senhor está falando: atira contra os sírios. Isso diariamente. Levantou pela manhã, começa a atirar contra os sírios. Está derrotado, Satanás. Doença, você não vai prosseguir. No meu corpo você não fica. Levantou no outro dia seguinte, pegue a flecha do Senhor do livramento, pegue o arco e atire contra os sírios e diga: ô demônio, no meu comércio você não fica. Eu sou próspero, eu sou bem sucedido, e eu vou pagar todas as minhas contas para a glória do meu Deus. Começa a tirar contra os sírios. Ô demônio, na minha cabeça você não vai ficar com essa tristeza não. Sai de mim, eu sou alegre. Eu sou de Jesus, porque está escrito que quem está em Cristo é a nova criatura. E você não vai causar tristeza, angústia, depressão em mim não. Você está amarrado. Começa a tirar contra ele. Começa a tirar a flecha do livramento do Senhor. E você vai ver que vai dar certo. E guarda o que Deus disse em Daniel: tu, porém, vai até o fim. Não pare no meio do caminho. A ordem de Deus: vá até o fim. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.